Bom dia a todos. Nesta manhã, por duas vezes, nós vamos tratar de um texto da Escritura. Eu peço que vocês abram Mateus 25. Trinta e 40. No centro do cenário está Cristo. E ele vai chamar dois grupos, um para estar à sua direita, outro para estar à sua esquerda. 34. Conseguiram achar na Bíblia? Vamos ler juntos? Até 34 a 40. Leiamos. Então, este é um evento que vai acontecer e você vai estar lá. Você vai estar junto ao trono e junto do rei. Só que eu não sei de que lado. Se é na direita de Jesus, se é à esquerda de Jesus. Essa é uma coisa que é um acerto que você faz com Deus. Eu posso somente pregar-lhe a palavra, eu não posso inclinar o seu coração para ir do lado direito. Esse grupo será o mais esplendoroso, grupo menor da direita do que o da esquerda. No entanto, as melhores coisas estão reservadas para esse grupo, a quem Jesus Cristo chamou de meu pequenino rebanho. Mas é muito grande. É um pequeno grande. Todos nós gostamos de grandes reuniões. Um dia, em 1974, a Zeli e eu fomos ao Maracanã. Não para ver Fluminense, Flamengo ou outra coisa parecida. Nós fomos ouvir o maior evangelista que o século passado teve, chamado Billy Graham. Foi a última vez que ele veio neste país, a primeira e única vez. E nós ouvimos a pregação dele e o estádio estava lotado mais do que qualquer Fla-Flu. Porque a arquibancada estava absurdamente tomada e todo o gramado da linha do campo aos arredores do campo lotados de gente, todos sentados. Havia um coralzinho de 10.000 vozes. Era uma festa maravilhosa. E eu pensei, gente, quanta gente
Que maravilha ter 250 mil pessoas no Maracanã. Na época. Foi dado como a maior audiência, ou maior presença no Maracanã, então. 250 mil. Imaginem, só no Brasil tem 250 milhões. No tempo da Copa dos 70, vocês cantavam 90 milhões em ação, né? Agora já é muito mais gente. Pensem nos habitantes desta geração. Quanto nós somos? Um pouco mais de 8 bilhões de pessoas. Pense nos homens e mulheres de todas as gerações desde o Éden. Os mortos, que àquela altura estarão vivos, quer dentre os ímpios, quer dentre os crentes, todo mundo será a maior e a única grande reunião pela última vez juntos. Uma turma de um lado, outra turma de outro. Eu estava lendo um estudo desses caras que fazem contas, que desde o Éden até agora, praticamente 100 bilhões de pessoas têm vivido sobre a Terra. Eu não sei se isso é certo. Pode ser que seja maior do que isso até que o Senhor chegue de volta. Nossa, você não tem ideia. Eu fiquei encantado com 150 mil do Maracanã. Você imagine mais de 100 bilhões de pessoas. Jesus no centro. E uma turma grande de um lado e uma turma mais grande ainda do outro lado. Será um cenário espantoso. Hoje quase que inimaginável. Todo mundo no ar. Não estarão na terra. Estarão dependurados no nada. Todo mundo esperando o que vai acontecer. Então vamos trabalhar hoje de manhã com esses dois grupos. E o primeiro grupo, que está à direita de Jesus Cristo, é a turma daqueles que compõem ou que estão debaixo do reino da graça de Deus. E eles estão à direita. O texto fala, então, dirá o Senhor aos que estiverem à sua direita. Esses dois grupos colocados em lados opostos, Jesus se dirige pessoalmente a eles com uma palavra de sentidos diferentes. E eu imagino a surpresa que os do grupo dos remidos terão quando forem conclamados. Provavelmente todos eles estejam em frente ao Senhor. Então Jesus Cristo dirá, vinde benditos de meu Pai. A turma do bem, venham para a minha direita. E estar à direita de alguém é alguma coisa extremamente honrosa. Os mais velhos se lembram daquelas brincadeiras de salão. Lembra? A minha direita está vaga. Os mais velhos lembram isso, os mais novos não sabem nada disso. E estar à direita em todo lugar é sinônimo de honra. E não tem honra maior do que estar à direita do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E agora ele vai lhes mostrar a grandeza definitiva de toda sorte de bênçãos espirituais e físicas com as quais eles serão contemplados gratuitamente. E haverão de desfrutar a redenção de ambas as naturezas deles, a natureza física deles e a natureza imaterial deles. Porque a redenção tem a ver com a totalidade do nosso ser.
Redenção do corpo e a redenção da alma. Qual redenção acontece primeiro? Vamos lá. Da alma. Porque aquilo que você mais gosta em você, o Marcelo, qual é a parte de você que você... Eu tinha que perguntar para ele, mas eu vou para você. Que você mais gosta? Da qual parte você cuida mais? Do corpo. Infelizmente é. E essa será a última parte que Deus vai redimir. Somente no último dia. A sua alma ele está limpando paulatinamente. Se eu fosse Deus, eu faria essa salvação de uma vez só. Eu não sou. Então Deus nos deixa na expectativa de cada dia ser objeto da sua graça, limpando-nos devagar, devagar. Mas aquilo que nós mais nos preparamos, que é o nosso corpo, é o último dia, que ele nos salva por completo. Então, os súditos sob o reino da graça são convocados à sua presença. É muito importante você ser chamado assim, vinde. Várias vezes Jesus fez convites vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, não é? E agora é mais do que um simples convite, é uma convocação. É um chamado irresistível. E todo mundo que é remido por Cristo Jesus vai ficar nessa grande cerimônia, nessa maior cerimônia da história da humanidade. Ficará ao lado direito de Jesus. É um convite, na verdade, uma convocação da majestade. Não é o Jesus Cristo humilhado que convoca. É o Rei da Glória. E nós vamos contemplar essa majestade bendita. E seremos chamados de benditos do meu Pai. Porque o Pai que os escolheu, os entregou a Jesus Cristo, a fim de que fossem completamente remidos. E eles pertenciam ao Pai por direito de criação e por causa da obra do Filho por direito de redenção. E Deus resolveu que eles viessem participar não somente daquela cerimônia, mas que desfrutassem das bênçãos de pertencerem ao Pai. Então essa turma da direita foi chamada de benditos do Pai, porque foram objetos de seu amor desde sempre. Àquela altura, eles já terão sido chamados da morte, através da ressurreição. Terão sido transformados. Quando chegar o dia final, os homens que estiverem vivendo nesta terra ainda serão pecadores. E essa desgraça nos acompanha até o final. Pecadores. Então eles precisam ser transformados. Eles não morreram ainda. Então Deus vai, num piscar de olhos, tornar a totalidade do ser deles absolutamente remida. E eu espero que você esteja nesse grupo de benditos do meu Pai. É maravilhosa essa expressão. Os súditos sob o reino da graça tomam posse do reino. Olha só, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Estou analisando aquele texto que nós lemos. Entrai na posse do reino.
Você já está no reino desde o dia em que Deus gerou você de novo. Deus regenerou você e você começa já a desfrutar algumas bênçãos espirituais. Mas agora você está na plenitude da manifestação gloriosa do reino dele. Até aquela altura, nenhum dos moradores da terra, mesmo os crentes, tinham visto Jesus na sua glória. Aqueles que conviveram com Jesus há 2000 anos atrás, viram Jesus, mas era um servo sofredor. Era um homem que não era nem reconhecido por alguns deles. Um homem de quem os outros escondem o rosto, um homem machucado, ferido de Deus. Por causa de nossos pecados, agora eles o verão diferente, como o Rei da Glória. E tomarão posse de todas as bênçãos do reino. Alguma coisa com a qual nunca conseguiram sonhar sequer. E esse reino glorioso está hoje acima da nossa imaginação. Mesmo daqueles que estudam essa matéria, como é o meu caso e alguns de vocês também, nós não somos capazes de chegar em plenitude à beleza e à glória daquele que estará sentado no trono da sua glória. Então, eles haverão de desfrutar desse reino glorioso de Jesus Cristo. O reino de Jesus Cristo hoje não tem aparência física, não tem aparência gloriosa. Tudo na criação de Deus é caído agora. Tudo na criação de Deus é afetado pela queda, mas aquele dia, esse tempo já terá passado. Entrar na posse do reino não significa iniciar temporalmente no processo de ser súdito, mas significa desfrutar das riquezas inefáveis, nunca antes experimentadas, que o Senhor Deus preparou para aqueles que o amam. E no meu entendimento, a posse do reino tem a ver com as bênçãos definitivas. Em outras palavras, essa posse tem a ver com as coisas definitivas que acontecerão, que se darão naquilo que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. E toda a formosura que não imaginamos que isso terá. Mesmo os primeiros pais que viveram no paraíso original antes da queda, não experimentaram o fulgor, a beleza, a majestade daquele dia de glória, onde serão chamados a tomar posse do reino. E ali haverá muito mais glória, riqueza e esplendor do que houve no jardim do Éden. Essa é a herança que está destinada a todos por quem Jesus Cristo se sacrificou, todos por quem ele morreu. A quinta verdade, os súditos do reino da graça têm um reino determinado de antemão. Olha o que diz o texto. Reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. As coisas gloriosas e definitivas do reino não foram prometidas depois da queda, como uma espécie de arranjo divino após o estrago feito pelo pecado. Longe disso, essas bênçãos infindáveis já estão destinadas para os amados de Deus antes que o mundo houvesse. Deus não faz nada de afogadilho. Ele é um grande, não somente estrategista, ele é um grande, como é aquele cara que planeja as casas? Ele é um grande arquiteto que organiza tudo antes. Nada é feito em cima da hora. Antes de realizar, ele já tem todas as coisas definidas
pré-ordenadamente, antecipadamente. É por isso que a Bíblia diz que Jesus disse, eu vim para dar vida e vocês só têm vida. A abundância dela vai se manifestar quando a redenção se completar. Existem alguns pregadores muito cheios de entusiasmo, falam que nós já temos vida em abundância. Temos coisa nenhuma. Temos o pecado que ainda atrapalha a nossa caminhada. E Deus nos faz chorar e sofrer por causa dos nossos próprios pecados. Deus já deu vida a você, mas Ele não retirou os grilhões do pecado de você. Então, a abundância dessa vida, a plenitude dessa vida, você vai desfrutar quando a redenção terminar. Isto é, quando mais não houver sujeira dentro de você, então você vai desfrutar da abundância da vida. É nesse dia que você vai tomar posse do reino. Nesse dia que você vai ser bendito do meu Pai, que tem as coisas santas, belas, justas, doces, enormes, todas destinadas antecipadamente. Naquela época não haverá, na época definitiva, não haverá mais fome, nem sede, nem forasteiros, nem pessoas carentes de vestes, que nós já lemos aqui, nem pessoas doentes que precisam ser visitadas, nem pessoas presas que precisem ser tratadas. O que você vai contemplar naquele dia é alguma coisa jamais imaginada pela mente humana. Naquele dia, você verá as coisas que nunca o ouvido ouviu, nunca os olhos viram, nunca passou pelo coração humano. São as coisas que Deus tem destinado para aqueles que o amam. Lembra que Jesus disse, quando esteve entre nós, há 2000 anos atrás, eu vou preparar-vos lugar. E eu creio que ele já, se não terminou, está no finalzinho da obra. Deus, o Senhor Jesus Cristo, tem passado toda a história do mundo, realizando historicamente aquilo que desde antes da fundação do mundo ele havia planejado. E eu vou preparar-vos lugar. E eu voltarei, eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. É desse dia que o texto está tratando. Vou preparar-vos lugar. E ele trabalha até hoje. Eu creio que existem lá na... Jesus é o arquiteto e é o... Depois do arquiteto vem o quê? Engenheiro. Mestre de obras. A obra arquitetada já começou a ser executada na história. Foi arquitetada, foi elaborada antes da fundação do mundo. Aí veio o tempo, aí veio a história. Então ele começa a botar em prática as coisas e ele está trabalhando nessas coisas. E vocês, não sei se o reverendo já ensinou aqui sobre o novo céu e a nova terra. Então ensina. Eu tenho só 7 livrinhos sobre esse assunto, tá? Para ensinar para esse povo aqui. O novo céu e a nova terra são uma coisa fantástica. Se vocês já são bonito, Mogi Guaçu, vocês não têm ideia de como as coisas serão. A nova terra será composta de lugares espantosamente belos. Primeiro, não haverá nenhum resquício de queda mais. Não haverá sofrimento nenhum mais. Não vai haver
nem morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já terão passado. E os súditos do reino da graça, a sexta verdade, estarão em comunhão imperdível. Porém, os justos para a vida eterna. Essa é uma tradução que eu contestei ontem. Tio, como é que... Separação. O que é vida? Comunhão. Então, a vida eterna, esse é o plano do Deus. Aí eu vou ele. Os justos irão para a vida eterna, que é como está em nossas versões. Mas os justos irão para a vida interminável, que não acaba nunca mais, que ninguém retira. Essa chamada vida eterna é o estado de comunhão com Deus, do qual nunca mais saímos em virtude da perfeita obediência ativa de Jesus Cristo. Tá? Sétima verdade. Os súditos sob o reino da graça ouvirão as razões de estarem nessa posição. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro, etc, etc. Tudo isso que nós já lemos aqui. Aí o pessoal perguntando, Senhor, quando foi que nós te vimos nu e que nós te vestimos? Quando foi que tu estivestes preso e nós fomos visitar-te, doente, consolar-te e assim por diante? Sem casa e nós demos... Como é que é o plano da Dilma? Minha casa, minha vida. Quando foi que te demos isto? Jesus responde sabiamente: quando vocês fizeram qualquer coisa destas a um meu irmão pequenino, vocês fizeram para mim. Então, quem são os que servem aos pequeninos irmãos? São aqueles mais maduros, são aqueles mais abastados, são aqueles que Deus privilegiou mais. E a conversa de Jesus com eles refere-se ao tempo em que eles viviam neste mundo, antes da vinda do Senhor, de modo apreciável. Esses benditos de meu Pai, mais abastados, haviam se portado como verdadeiros ajudadores daqueles pequeninos irmãos que estavam em necessidades. Por que que, via de regra, nós não encontramos mendigos dentro do nosso povo, da igreja? Por que nós não encontramos gente ensanguentada? Por que nós não encontramos gente no estado de miséria? Porque nós aprendemos que temos que socorrer os irmãozinhos nossos. E você não vê miserável no meio da igreja. Pobre, sim. Pessoas sem muito recurso, sim. Mas se você vê um irmão seu padecendo fome, você vai lá e sustenta. Cuida. Mas nós nunca vimos o Senhor na cama. Nós nunca vimos o Senhor na prisão. Nós nunca vimos o Senhor pelado.
Hein? Quando vocês socorreram pequeninos irmãos meus, isto é, pessoas que não podiam fazer nada por si mesmos. Então vocês fizeram para mim. Esses pequeninos irmãos são aqueles que têm necessidades, e ainda hoje, no século, final do século, metade quase do século, um quarto do século XXI, nós temos, mesmo dentre os crentes, pessoas com dificuldades, que nós devemos socorrer. Além disso, pequeninos irmãos significa aqueles que eram perseguidos pelos seus irmãos de raça, judeus incrédulos. E àquela altura em que Jesus disse essas coisas, a perseguição não era contra a raça judaica como hoje é. Não era antissemitismo. A perseguição era contra aqueles judeus que professavam-se a si mesmos cristãos. E a perseguição era por causa do testemunho que eles davam de Jesus Cristo. Estes eram os pequeninos irmãos que precisavam ser socorridos. E os que foram perseguidos no primeiro século são uma espécie de tipo de uma multidão muito maior e que estiver vivendo neste mundo, sob condições precárias por causa da perseguição. Hoje nós não sabemos o que isso significa, mas espere há alguns anos mais, que você saberá o que o pessoal do primeiro século experimentou. Hoje nós podemos ter um lugar de culto como este, nós podemos ter pregadores, nós podemos ter um monte de coisas, que só tem um Alexandre. Vocês sabem de quem eu estou falando. Mas tempo virá em que nós seremos perseguidos por causa do nome de Jesus, e à medida que o tempo passa, que o tempo do fim chega, mais perseguidos nós seremos. Não teremos a liberdade, reverendo, que nós temos hoje. O senhor não vai poder falar abertamente que chega um polícia ali e te freia. As coisas vão, o cerco vai se apertar sobre nós. Os nossos filhos serão perseguidos na escola, serão barrados por causa da sua fé. Você vai ter que correr atrás na escola para os seus filhos não serem tirados de vocês. E já começaram a ensinar mentiras sobre ele, sobre o que o ser humano é. Já começaram a dizer que os seus filhos é que escolhem que sexo eles são. Já começaram a ensinar. O que é que estão ensinando aos nossos filhos? Lê um livrinho de Solano Portela. E diz o que é que estão ensinando aos nossos filhos. E a coisa vai ficar dura. A perseguição virá com força. Até que o Senhor venha e nos livre disto. Esse é o tempo que a Bíblia chama de grande tribulação. Uma vez Jesus foi questionado, falou: Senhor, tem gente procurando você aí. E disseram que são os seus irmãos. Aí Jesus disse: sabe quem são meus irmãos? Qualquer um que fizer a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe, isto é, necessitados. As pessoas que estavam em necessidade, a quem Jesus se referia, não eram seus irmãos e irmãs carnais, ou mesmo sua mãe, mas todos os que precisavam de assistência. São irmãos de Jesus não somente aqueles que são assistidos, mas os que dão assistência como prova de seu amor a Deus, fazendo a sua vontade. O tempo em que nós estamos vivendo é um tempo de exercício de misericórdia. Tomara que vocês aprendam isto e tenham olhos para aqueles que carecem mais do que você. Segunda grande verdade aqui, e Jesus dá as razões pelas quais os justos são benditos do Pai. Tive fome, tive sede, etc.
35 e 36. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e vestia, etc, etc. Eles cuidaram daqueles que tinham fome e sede. Porque tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu era forasteiro. Forasteiro é aquele que chega numa terra estranha, não tem onde comer, não tem onde dormir, não tem emprego. Quando Pedro fala aos forasteiros e peregrinos, na sua primeira carta, que vivem na Ásia, Bitínia, etc, etc, que é a atual Turquia hoje. Quando Pedro disse essas coisas, ele está tratando de muita gente que andava peregrinando, e nós aprendemos dos hinos nossos, né? Peregrinando por sobre os montes, dentro dos vales. Isto. E nós temos muita gente. Nós estamos num tempo de grande migração. Não é desses que eu estou falando, mas inclui alguns desses aumentos. E é uma situação muito difícil. Não ter o que comer, beber, não ter onde dormir. Naquela época, os cristãos que eram expulsos por causa da perseguição, eles saíram pelas estradas poeirentas. Não tinha McDonald's no meio do caminho. Não tinha, hospedaria, não tinha nada. Era pouca coisa. E viviam como forasteiros e peregrinos. E os filhos de Deus mais abastados os ajudavam. Esses que são aqueles que estão à direita. Eu era forasteiro. Jesus nunca foi forasteiro. Não, foi sim. Ele veio para uma terra estranha que não era dele. Embora tenha sido criada por ele, ele não teve lugar onde reclinar a cabeça, lembra? Ele não tinha um travesseiro onde dormir. Ele disse assim: as raposas têm as suas tocas, os seus covis. As aves do céu têm os seus ninhos. Mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, aquele que se apresentava esplendorosamente como o Rei dos Reis, que veio assentar-se no trono da sua glória, era zombado como um pobretão, como um desmerecido, e os homens o desprezavam e zombavam dele. Nos tempos de humilhação, ele não tinha o que comer. Ele comia na casa da Maria, do Lázaro, na casa de fulano, de ciclano. Ele não tinha esposa que fizesse comida para ele. Era um solitário, num certo sentido. Quando ele estava com seus discípulos andando por aquelas vilas e aldeias, é dito que Maria fulana, Maria ciclana, Maria beltrana, todas elas o serviam com os seus bens. Os serviam, está lá em Lucas. Os serviam com os seus bens. Enquanto ele caminhava com os discípulos, ensinando os seus discípulos, elas iam armando suas tendas, fazia bolinho para Jesus, cuidava da roupa de Jesus, porque as roupas se sujavam com muita facilidade. Elas cuidavam dele. E Jesus foi servido também quando outros pequeninos foram servidos no seu lugar. Eles cuidaram daqueles que não tinham roupa. Eu estava nu e me vestisse. Os discípulos arregalaram os olhos assim: Senhor, nós nunca vimos o Senhor pelado. Estava nu e me vestistes.
Eles não viviam como nós hoje. Você pode ter certeza, se eu for na sua casa. Elas têm guarda-roupas, de vez por outra elas vão a 25 de março lá no São Paulo, ou vão na. Como é que é? No Brás, ela já sabe. Ou na Zé Paulino, né? Aquela rua, vão comprar. E eu estimulo, eu gosto disso. Fala, compra mesmo. E não tem lugar no guarda-roupa. Estive nu. Eu não tinha roupa e vocês me vestiram. Senhor, nós nunca vimos o senhor desse jeito. Houve uma senhora naquela época que ela andava serzindo, costurando as roupas das mulheres. Como é que é o nome dela? A tia Dorcas. Isto. Dorcas era uma mulher que se preocupava em ajudar pessoas que não tinham bem o que vestir. E quando ela morreu, foi um desastre. As mulheres vinham chorando para dizer, ela fazia isto por nós. Quem é que vai cuidar de nós agora? Há muitas Dorcas que têm servido na igreja de Deus. Paulo, apóstolo, disse assim, até a presente hora, sofremos fome, olha quem está dizendo, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. Não é o evangelista da igreja seminarista, era o apóstolo Paulo. E Paulo foi servido, ele escreve cartas agradecendo a algumas igrejas o cuidado que tiveram com ele. Eu podia falar muita coisa, mas eu vou correr aqui. Cuidaram daqueles que estavam doentes, enfermo e fostes ver-me. Jesus nunca foi ao hospital. Nós não vimos, mas ele era mais enfermo do que todos nós, porque ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Era um varão de dores e que sabe o que significa sofrer, padecer. E vocês cuidaram de pessoas como eu, que eu não sei se fizeram isso ou se fizeram para mim. Eu não quero, disse Jesus uma vez aos seus ouvintes, eu não quero que vocês me ofereçam sacrifícios. Ao invés disso, eu quero que vocês pratiquem misericórdia. Praticar misericórdia significa servir aos que estão em sofrimento. Tá? Eles cuidavam daqueles que estavam presos e fostes ver. Certamente Jesus não está falando da prisão onde estão os assassinos, ladrões e bandidos, mas está falando daqueles que estavam presos por sua identificação espiritual com Cristo. Muita coisa aqui. E Jesus Cristo se identifica com os que são necessitados. Olha, então perguntaram o justo, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Nós não tivemos nenhuma situação com o Senhor. A lição era dura para eles compreenderem. Eles não sabiam como compreender o que o Senhor dizia. Então o rei respondendo, lhes dirá, em verdade vos digo que sempre que fizestes qualquer uma dessas coisas a um destes meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Então aqui, o mais importante é que é uma deferência com que Jesus trata os necessitados.
Não é uma virtude ser pobre ou ser necessitado, mas é uma extraordinária virtude alguém tão poderoso e rico como o Rei dos Reis, de seu trono de majestade, trono da sua glória, se identificar com todos esses que são seus pequeninos irmãos. Estamos num tempo, eu disse e repito, quando as necessidades dos pequeninos irmãos vão aparecer muito mais claramente à medida que o tempo do fim chega. Há pobres por toda parte, sejam eles crentes ou incrédulos. E o que importa é que a Igreja de Deus exerça misericórdia com essas pessoas, mas que principalmente socorram os domésticos da fé. Estes são os primeiros da lista de vocês. Não permita que haja na igreja de vocês alguém em carência, alguém em necessidade. E devemos fazer o bem a todos indistintamente, mas no ensino da Escritura, os domésticos da fé têm a primazia. Em São Paulo, em cada esquina tem meia dúzia de pessoas deitadas na rua, estendendo a mão. Você fica até sem saber se são necessitados ou não, porque tem gente que se finge assim para poder... A coisa é triste a ponto de você não distinguir a quem você deve dar ajuda. E é uma luta às vezes minha com a esposa. Você tem dinheirinho aí? Tem um colega, amigo meu de Belo Horizonte, ele todo dia saía com sanduíche para dar, sanduíches para dar na rua. Agora, domésticos da fé têm prioridade. Não permita que nenhum irmão seu na fé venha ter necessidades básicas como esta. A Igreja de Deus tem que se revestir. A turminha da direita está entre aqueles que se revestem de amor, não somente a Deus, mas aos seus irmãos. Veja o que Tiago disse. O Tiago tem umas sacadas muito boas com respeito às obras. Olha o que ele diz. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso fé semelhante salvá-lo? Necas de pitibiribas. Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, e você com seu guarda-roupa cheio, e ela permanecer com pouca roupa, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as obras, e eu mostrarei com as minhas obras a minha fé. Lembra que os súditos sob o reino da graça não são salvos por suas obras pessoais. Sempre graça divina através de irmãos mais abastados. Os súditos do reino da graça são aqueles que são nascidos de novo. Se você tem a vida de Deus, você não consegue ficar sem dar suporte aos mais fracos. Se você não se compadece de pessoas que têm lutas, dores, tristezas, angústias, penúria, começa a duvidar de que você pertence à turma da direita. Nós, os evangélicos, especialmente nós presbiterianos, nós temos que pensar nos males sociais que existem na nossa sociedade, especialmente na nossa vizinhança. E comece a pensar de que você tem que cuidar de Jesus. A mim o fizestes, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos.
nós temos que agradar a Deus servindo uns aos outros. É assim que gente da direita faz. Por gente da direita, eu quero dizer gente que é remida por Cristo Jesus, que estará colocada ao lado direito do Redentor no dia definitivo. Crentes nascidos de novo são esses. Eu vou terminar. Se eu perguntasse a você, você teria coragem de responder: pastor, nós dois vamos nos encontrar lá no lado direito? Será? Porque há muitos de nós que professam uma fé que não possuem, ou uma fé que não se evidencia em atos de bondade, de misericórdia. Pensa um pouco mais nos outros do que em si mesmo. Se você quiser estar do lado direito de Jesus, à direita de Jesus. Tudo que eu disse, vocês já sabiam. Tudo. Eu só queria recordá-los. Lembrá-los dos deveres que vocês e eu temos. De mostrar misericórdia a quem quer que seja. Você não sabe quem são os pequeninos irmãos. Alguns estão jogados na calçada e você não sabe quem eles são. Você olha no rosto deles, você vê aquela situação tão calamitosa, você recolhe o seu dinheiro, você recolhe os seus bens e você foge. E às vezes você, como aquele homem que sentado à beira do caminho, caído à beira do caminho, tinha pessoas que passavam ali e desviavam-se dele, passavam de lá. Por vezes fazemos a mesma coisa. Apenas cuide. Lembre-se de que a fé cristã deve ser manifesta por atitudes de misericórdia, de bondade. Lembre disso. Lembre que você pode ser um deles amanhã. E vocês precisarão da assistência e haverá santos de Deus que cuidarão de vocês. Porque um velhinho disse certa vez, talvez mais velho que eu fui moço e hoje eu sou velho. Mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Tomara você possa dizer como esse velho Davi. E você seja uma pessoa da turma da direita que arregaça as mangas e socorre os que são necessitados. Seja Deus gracioso com vocês nessa tarefa. E Deus os abençoe. E faça descer a sua misericórdia sobre vocês. Tenha compaixão de vocês. E torne vocês prósperos, mas compassivos com os outros. Assim Deus os ajude. Amém.